Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, o Mosteiro dos Jerônimos e no bloco Entrevista e Dica Pesquisar, a atual diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Marilene Proença Rebelo de Souza. Vem que tem! E estamos aqui diante do Mosteiro dos Jerônimos, ou Mosteiro de Santa Maria de Belém, que é um mosteiro da Ordem de São Jerônimo e foi construído no século XVI, com mais de 300 metros de fachada. É considerado também pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade. Ele fica situado na freguesia de Belém, em frente ao Rio Tejo e próximo ao Padrão dos Descobrimentos e à famosa Torre de Belém. O rei Dom Manuel I, em 1496, fez o pedido à Santa Sé para a construção do mosteiro com o objetivo de panteão para a dinastia de Avis Beja e homenagear a Virgem de Belém. Demorou aproximadamente um século a sua construção. No seu interior temos a igreja de Santa Maria de Belém, com os túmulos de Vasco da Gama, Camões, entre outros. Temos também a Capela Mor, com o túmulo de Dom Manuel I, Dona Maria, Dom João III e Dona Catarina. O claustro, onde os monges oravam e meditavam, também encontra-se o túmulo de Fernando Pessoa. Para ocupar o mosteiro, Dom Manuel escolheu os monges da Ordem de São Jerônimo, que teriam, entre outras funções, rezar pela alma do rei e prestar assistência espiritual aos navegadores. Durante 4 séculos, estes religiosos habitaram o mosteiro, mas em 1833 o local foi desocupado. No interior do mosteiro ainda temos um refeitório, a sala do capítulo onde ocorriam reuniões, a sacristia, os confessionários, o coro alto e uma biblioteca. O mosteiro sempre esteve ligado à Casa Real Portuguesa, com uma vasta produção intelectual dos seus monges e também ligado aos descobrimentos. E a nossa convidada de hoje, Marilene Proença Rebelo de Souza, é a atual diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela é também professora titular na área de Psicologia Escolar e Educacional do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, Desenvolvimento e Personalidade do Instituto de Psicologia da USP, onde ela desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão. Ela coordena o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar. Já foi presidente do CRP de São Paulo. Ela é psicóloga, doutora e mestre em psicologia e pós-doutora pela York University, no Canadá. E a pesquisa que a nossa convidada de hoje, Marilene Proença, vai apresentar para a gente intitula-se A Atuação do Psicólogo na Educação Básica, Concepções, Práticas e Desafios. Bom, pessoal, então estamos aqui de volta no bloco de entrevista, agora sim com a nossa convidada, a diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Marilene Proença, que vai falar sobre a atuação do psicólogo na educação básica. Marilene, eu quero te dar as boas-vindas, é um prazer ter você aqui no programa Pesquisar e eu quero que você possa trazer aqui para o público essa contribuição dessa pesquisa que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem está aqui ouvindo. Eu que agradeço, Marisa, esse convite, né, de estar podendo contar um pouquinho, né, para todas as pessoas que têm interesse na temática da educação, o que a gente tem pesquisado, o que a gente tem pensado nessa área a partir do campo da psicologia escolar e educacional.
Eu vou te fazer aqui a primeira pergunta que eu quero que você exponha do que se trata a sua pesquisa, especificando os objetivos dela. Uhum. Então, essa pesquisa, ela nasce, né, da necessidade de nós buscarmos compreender como que os psicólogos que estão hoje atuando nas redes públicas de educação, né, do país, no Brasil, como eles estão trabalhando, né, o que eles fazem, como eles atuam, que desafios que eles têm, que formação tem esses profissionais, como esses profissionais estão pensando a sua atuação e realizando a sua atuação. Então, essa pesquisa, ela teve essa motivação, né, de nós conhecermos o trabalho desses profissionais e ela, a partir daí, então, nós pudemos entrar em contato com colegas de vários estados brasileiros, né, que se prontificaram de participar desse projeto de pesquisa. Sim. Me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia da pesquisa? Você já desenvolvia alguma coisa relacionada a isso? Eu sei que você é da área da psicologia escolar, né? Como eu já falei na outra parte do programa, mas você já estava desenvolvendo alguma coisa relacionada a isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu estou como orientadora, né, na pós-graduação desde 97, então já havia orientado vários trabalhos de pesquisa sobre a atuação do psicólogo neste campo, mas nós não tínhamos ainda uma visão nacional, né? Não tínhamos ainda uma visão. E nos outros estados, como é que está? Né? Então, tudo você fazia aqui no estado de São Paulo, sempre? Exatamente. Né? A pesquisa no estado de São Paulo e o Brasil, como é que está pensando isso, né? E também, como eu participo da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, sempre vinha esse questionamento. Mas o que os psicólogos estão fazendo no campo da educação, né? Eles estão fazendo que modalidade de atendimento, como é que eles trabalham, como é que eles pensam a sua prática. Então, era um interesse muito grande de ter essa visão mais geral, né, do país, ou pelo menos de uma parte do país, que o Brasil é continental, né? Bom, eu gostaria de saber em que fase a sua pesquisa está. Então, a pesquisa, ela teve início, né, em 2008, né? Nós, então, constituímos um grupo de pesquisa com pesquisadores principais em diferentes estados do Brasil. Então, nós tivemos da região norte a professora Iracema Tada, da Universidade Federal de Rondônia, que trabalhou dados do estado de Rondônia e do Acre, a professora Lígia de Souza Viegas, da Universidade Federal da Bahia, né, que trabalhou os dados, então, do estado da Bahia, representando a região Nordeste, a professora Silvia Maria Sintra da Silva, da Universidade Federal de Uberlândia, e eu, pela Universidade de São Paulo, com dados do Sudeste, então Minas Gerais e São Paulo. E do Sul, nós tivemos 2 estados também que foram contemplados, o estado do Paraná, coordenado pela professora Marilda Fassi, na Universidade Estadual de Maringá, e em Santa Catarina, coordenado pela Irme Bonamigo e Celso Tondim, na Universidade Comunitária de Chapecó, da UNO Chapecó, e que fizeram, então, o levantamento do estado de Santa Catarina. Então, esses 7 estados do Brasil foram pesquisados, né, com a mesma metodologia de pesquisa, e a partir deste levantamento amplo que nós fizemos, é que nós pudemos analisar, né, esses dados, discutir, pensar como essa atuação está sendo feita, e foi finalizada essa pesquisa e publicada em junho de 2015, né, pela editora da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, Marilene, é interessante, né? Então, vocês tentaram realmente... Tentaram não, abarcaram o Brasil todo pelas regiões, mas eu senti falta da região centro-oeste. Não teve ninguém representando algum estado da região centro-oeste? Então, a região centro-oeste, ela é muito caracterizada pela Universidade Nacional de Brasília, né? A Universidade de Brasília, a UNB, e nessa ocasião, então, já tinha sido feito um levantamento bastante exaustivo da atuação dos psicólogos escolares no Distrito Federal, né, na região. Então, nós acabamos
sendo contemplados já, né, por essa pesquisa, e não precisamos nós mesmos fazermos novamente a pesquisa. Ah, tá, entendi. Eu gostaria que você falasse aqui para a gente, para o público, né, qual é a contribuição que essa pesquisa traz socialmente? Então, é uma pergunta importante, porque nós estamos no campo da formação de psicólogos, né? Então, nós somos professores, estamos na universidade e anualmente formando muitos profissionais nesta área, para atuar no campo da educação, da saúde, da assistência, direitos da criança e do adolescente. Então, os vários campos em que a psicologia hoje contribui com o seu conhecimento. E aí a nossa questão era, será que o que nós estamos discutindo no campo da formação está repercutindo no trabalho que esses profissionais estão realizando no campo da educação? Por que isso? Porque a nossa área, né, a área da psicologia escolar, educacional, nos últimos 30 anos, ela mudou muito seu foco de atuação, né? Então, ela saiu de uma atuação individualista, né, de tratar a criança, de fazer testes de avaliação nessa criança, para um tipo de trabalho institucional, envolvendo os professores, envolvendo a escola, envolvendo os pais, não é? E as crianças que no seu processo de aprendizagem, no seu processo de desenvolvimento, não é? Então, a área da psicologia escolar propôs o que nós chamamos de um modelo institucional de trabalho, em contraposição a um modelo individual de trabalho. Sim, não é? Era mais baseado na clínica, né? Exatamente. Tratar como se fosse um paciente, um doente, né? É como se você fosse construir uma clínica na escola, né? O psicólogo, inclusive, tinha a salinha do psicólogo, né? As pessoas iam até aquela sala e faziam, né, o seu atendimento naquela sala. Então, esse modelo que mudou, né, na área de uma psicologia, de um modelo clínico, de um modelo de consultório, de um modelo de consultório privado, né, para um modelo institucional, onde você vai trabalhar com a formação de professores, você vai trabalhar com o projeto político-pedagógico das escolas, você vai se inserir, não é, nesse projeto como profissional, vai pensar a rede, né, como é que essa rede escolar funciona, esse sistema educacional funciona, quais são as necessidades, né, que esses professores têm. Então, essa mudança, vamos dizer, fundamental, né, que a área teve do ponto de vista teórico e do ponto de vista metodológico, fez com que nós precisássemos mudar a nossa formação. Quer dizer, os psicólogos que atuam nessa área hoje, que são formados para atuar nessa área hoje, têm esta perspectiva de pensar a instituição escola e não apenas a criança. Né? E aí, qual era o nosso questionamento? Quer dizer, essa formação que nós temos trabalhado na escola, na formação de psicólogos, ela tem conseguido chegar a esse psicólogo que está lá na rede pública, né, de educação? E aí, para responder esta pergunta, é que nós fomos fazer essa pesquisa. Como é que foi isso em termos de dificuldade? Foi fácil realizar essa pesquisa? Teve algum entrave? Porque, pelo que eu entendi, é algo grandioso. Foi algo grandioso, né? Teve algo, assim, complicado? Olha, eu acho que o primeiro desafio, Marisa, é montar a metodologia da pesquisa, né? Quer dizer, como montar um trabalho onde todos os estados possam replicar essa metodologia, né? Possam, de fato, trabalhar metodologicamente de uma forma mais semelhante possível para que a gente possa depois comparar esses dados, né? Sim, o que o nosso público tem muito interesse em saber são os resultados. Lógico, que conclusões e resultados você chegar. Num primeiro momento, ter um panorama de cada uma das regiões. Então, cada um dos estados fez o seu relatório, né?
analisando quem é esse psicólogo, onde ele está, qual é a característica de formação profissional, né? Depois, como ele trabalha nesse campo, quais são os desafios que ele precisa enfrentar na sua região, né? Então, isso foi feito por região. Então, cada estado construiu o seu próprio relatório, né, abrangendo as necessidades do estado. Depois, nós fizemos as comparações entre as regiões, né? Então, e nessa comparação, alguns resultados foram muito interessantes. Por exemplo, a nossa pergunta, né? Esse modelo clínico, ele se modifica hoje na prática? A resposta é sim, né? Porque nós tivemos mais da metade dos psicólogos atuando em modelos institucionais. Então, isso mostra para nós que já há um movimento dos profissionais para trabalhar com a escola, com o projeto pedagógico, com os professores, funcionários, com os estudantes, com as famílias, né? E um outro destaque muito interessante foi a política de inclusão. Não é? Quer dizer, esses profissionais estão fortemente inseridos nas políticas de inclusão e de pessoas com deficiência, né, que é uma política nacional, é uma política que o Brasil é signatário da Declaração de Salamanca internacionalmente desde 1994. Então, o Brasil vai criar sua política e vai implementar nacionalmente essa política. Então, esses psicólogos que estão no campo da educação estão fortemente atuando nessa política, principalmente no estado de São Paulo, onde essa política está sendo mais firmada, né? E no estado do Paraná. São 2 estados onde isso apareceu de uma forma muito forte, né? Outro resultado interessante é que os psicólogos que atuam na educação, eles não ficam apenas na formação inicial. 75% dos psicólogos entrevistados, eles fizeram alguma formação complementar, uma especialização, um mestrado, um doutorado, um aperfeiçoamento. E aí nós temos, né, um perfil que corrobora o perfil nacional, né? A maior parte desses psicólogos são psicólogas, né? Tá. Praticamente 90% são mulheres, 10% homens. Esses profissionais, então, grande parte se formou na universidade privada e 25% se formou em escolas públicas e gratuitas, tanto estaduais como federais. E a grande parte dos psicólogos que está atuando tem entre 30 e 40 anos. Não é? O psicólogo mais jovem nós encontramos no Paraná, com 23 anos, olha, e o com mais idade, com 62 anos, no Acre. Né? E isso mostra também que esses psicólogos estão em torno de 9 anos de atuação como profissional, mostrando que grande parte dos municípios está inserindo o psicólogo na educação a partir de 2000. Então, os últimos 16 anos têm sido anos interessantes para nós vermos uma inserção desse profissional do município, né, do sistema educacional municipal, ver a importância e a necessidade de ter psicólogos também nas suas equipes, em equipes multiprofissionais, trabalhando intersetorialmente. Porque Sim. O que acontece no Brasil? Nós temos mais de 5.600 municípios no Brasil. E nós temos municípios de todos os tamanhos, né? Então, temos municípios pequenos, municípios médios e grandes. Então, o que nós temos observado? Que nos municípios menores, você geralmente tem um psicólogo contratado no município. E esse psicólogo vai atuar em várias frentes, ele vai atuar em várias situações, inclusive na educação. Né? Então, a política intersetorial, ela é fundamental para que você possa, né, integrar essa criança e esse trabalho do psicólogo nessas diversas frentes também. Para a gente finalizar esse bloco, eu vou pedir que você, então, resuma, em 3 palavras, o que é pesquisar para você. Olha, para mim, pesquisar é conhecer, porque você vai estudar, você vai pensar, você vai buscar o conhecimento sobre aquele tema. É compartilhar, porque para que você construa esse conhecimento, muita gente participou
desse processo, né? Para que chegue até você um conhecimento possível, e é problematizar. O pesquisador tem que sempre duvidar. Ele tem que fazer perguntas, ele tem que estar insatisfeito com as respostas que ele já tem, para que ele possa, né, buscar esse novo conhecimento que a pesquisa vai contribuir para a área na qual ele está inserido. Marilene, vou pedir para você dar uma dica ou dicas para quem gostaria de ser um pesquisador. Bom, eu acho que para quem quer ser pesquisador, a primeira coisa é ter perguntas, né? O bom pesquisador é aquele que tem perguntas, que tem dúvidas, que quer entender melhor sobre uma determinada situação, um determinado fato, um determinado fenômeno. Para pesquisar, você tem que ter uma inquietude, alguma coisa que te mobilize, não é? A ir atrás dessas respostas. E a partir daí a formação, não é? Como hoje nós temos a iniciação científica, onde você começa a sua formação lá na graduação, né? Depois em nível de mestrado, em nível de doutorado, muitos cursos de psicologia têm os seus trabalhos de conclusão de curso, os seus TCCs, então ali você também já tem uma experiência, né, inicial de pesquisa, de investigação, que pode ser uma investigação empírica, né, onde você vai para o campo, ou uma investigação teórica, onde você vai estudar um determinado tema. Mas eu acho que, para mim, a principal dica é a inquietação, é a inquietude. Também, lógico, um pesquisador tem que ser disciplinado, né? Ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, ele tem que organizar os dados, ele tem que sistematizar, arquivar. Ele vai ler um texto, ele tem que saber de onde ele tirou aquele texto, né? Então, essa disciplina, no bom sentido da palavra, essa organização, ela também é fundamental. E tem que gostar de estudar, né? Porque nós estamos ali com as perguntas que não têm respostas imediatas e que nós vamos buscar, tanto na literatura quanto na vida das pessoas, respostas possíveis para as nossas perguntas. Super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Uma pesquisa muito interessante, tenho certeza que o público gostou, mas vai querer saber mais. Você pode dar um contato para o nosso público, caso queiram saber mais a respeito? Sim, lógico, eu que agradeço, né, essa oportunidade de conversar com vocês todos. E o meu contato é o meu e-mail, né, marileneproenca@gmail.com. Então, pode estar em contato comigo. E nós publicamos essa pesquisa como um livro, né, que saiu pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, com o mesmo nome da pesquisa, Atuação do Psicólogo na Educação Básica, e que lá vocês têm também todo o detalhamento desse trabalho, né, de 5 anos que foi feito no Brasil. Obrigada.